Fala galera, aqui é o professor Joades, professor da plataforma Gonçalves Dias. Estou aqui para mais uma aula do nosso projeto Atividades Curriculares Complementares. Terceirão. Então, terceirão, aula especial, hein? Nossa aula de hoje, indução eletromagnética, tá? Então, a gente vai, o objetivo da aula de hoje é a gente saber um pouquinho sobre esse processo de indução eletromagnética e o impacto que isso criou no nosso dia a dia, tá? Uma revolução muito grande com relação à energia elétrica, tá? As energias elétricas geradas nas usinas hidrelétricas, nas termoelétricas, nos principais polos de produção de energia, tá bom? Então, o objetivo é mostrar para vocês como funciona mais ou menos essa produção de energia elétrica em larga escala, tá? Através do experimento de Michael Faraday, da lei de Faraday, belezinha? Então vamos lá, processo de indução eletromagnética. Então, ó, o fenômeno relacionado a indução eletromagnética é o fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético, quando ocorre variação do fluxo que o atravessa. Então, parece que não entenderam nada, né? Vou já explicar cada parte dessa. Aí a aula passada, a aula que vocês já viram, ó, em 1820, o físico Hans Christian Ørsted descobriu que a passagem de uma corrente elétrica em um condutor mudava a direção da agulha, ou seja, corrente elétrica, lembra da aula passada? Corrente elétrica no fio gerava campo magnético. Se pensava que a fonte de campo magnético, aquele campo magnético que vocês gostam de brincar, era só com ímã. E em 1820 foi visto que não é só ímã que gera campo magnético, mas corrente elétrica também gera campo magnético. Aí, gente, olha a sacada. Se corrente elétrica gera campo magnético, um monte de físico pensou, vamos apostar numa simetria da natureza. Se corrente elétrica gera campo magnético, poderia, em algumas condições, campo magnético gerar corrente elétrica? Será que campo magnético pode fazer uma corrente elétrica aparecer? Isso durou mais de 10 anos, essa pesquisa. Então, ó, a partir daí, muitos cientistas começaram a investigar mais profundamente a conexão entre os fenômenos elétrico e magnético. Eles buscavam principalmente descobrir se o efeito contrário, que eu falei para vocês, né, já que corrente elétrica gera campo magnético, seria campo magnético capaz de gerar corrente elétrica? Era possível, isto é, se o efeito magnético poderia gerar corrente elétrica. Tá, aí ó, depois de mais de 10 anos, ó, que em 1931, não sei se chegou a dar 11 anos, mas mais de 10, Michael Faraday, com base em resultados experimentais, descobriu o fenômeno da indução eletromagnética, certo? Aqui, o que é que eu tenho? Aqui eu tenho dois ímãs, tá? Porque aqui está aparecendo só o polo norte de um ímã, mas tem outro polo sul que deve estar para o outro lado. Aqui o polo sul de um ímã. Ou até mesmo, gente, pode ser o mesmo ímã, um ímã em forma de ferradura, ó, para cá, tá? Eu tive o cuidado de explicar isso para vocês, porque não existe um ímã com um polo só, tá? Os polos de um ímã, eles são inseparáveis, apesar da figura estar querendo insinuar isso. Mas o ímã, ele sempre tem dois polos. Então pode ser que sejam dois ímãs ou um ímã em forma de U, com o polo norte de um lado e o polo sul do outro. Só isso aqui, ó, um ímã, um polo norte, polo sul de um ímã e uma espira. Só isso. O que é uma espira? É isso aqui, ó. Esse negócio feito de um condutor. Só isso. Tá? Vamos já ver no que vai dar. Antes da gente entender, eu tenho que explicar o que essa grandeza é. O que é fluxo magnético? Então, vamos lá. O que a gente está querendo entender? Se
campo magnético pode gerar corrente elétrica. Michael Faraday disse assim, ó, pode. Agora, quais são as condições? O conjunto de grandezas da física que permitia isso acontecer, esse conjunto ele chamou de fluxo magnético. Então, o que é o fluxo magnético? Suponha uma espira, suponha uma superfície plana de área A, superfície de uma espira, que é colocada na presença de um campo magnético uniforme, de indução de valor de intensidade B. Seja N uma reta normal à superfície. E o ângulo θ, o ângulo que a reta normal faz com a direção da linha de indução magnética, do campo magnético. Joades, não entendi nada. Bora para cá, para a figura. Então, ó, a superfície é essa daqui amarela, é a área. Ela está sendo atravessada por umas linhas de campo. Aqui deve ter ó, o polo norte de um ímã, o polo sul de um ímã. E as linhas de campo estão aqui, ó, passando por dentro dessa área. Essa vermelhinha é a reta normal à espira. O que é uma reta normal? É uma reta que forma 90 graus com a superfície da espira, aquela superfície amarela. Então eu tenho uma reta perpendicular a ela aqui, ó. Por ela ser perpendicular, o nome dela é normal. Essa reta vermelha. O ângulo θ é formado ó, com as linhas do campo e a reta normal. É esse ângulo θ. Fluxo magnético é o produto disso aqui tudo, ó. Produto da intensidade do campo magnético vezes o valor dessa área vezes o cosseno do ângulo entre a reta normal e as linhas de campo. Senhores e senhoritas, se liguem nessa expressão. O que é o fluxo magnético? É o produto, a multiplicação da valor do campo vezes o valor da área vezes o valor do cosseno desse ângulo θ, que é a reta normal, o ângulo formado entre a reta normal, perpendicular à superfície, e as linhas de campo magnético. Beleza, então esse é o fluxo. A unidade de medida do fluxo magnético, a unidade de medida é Wzão Bzinho. Significa Weber, tá? Isso é o fluxo. Vamos já ver para que ele serve. Então, ó, valor do campo, valor da área, valor do ângulo, cosseno do ângulo. Casos particulares que caem muito no vestibular. Quando o campo magnético é perpendicular à espira, olha só, as linhas de campo, elas furam a espira de forma perpendicular. Elas furam a espira do lado da reta normal. O ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. O fluxo fica só assim, ó, B vezes A. O fluxo eletromagnético é máximo. Tá aqui minha mão. Aqui minha mão, a espira. Aqui minha mão é a espira, né? As linhas de campo estão aqui, ó. Se elas são perpendiculares à espira, é esse caso, o fluxo eletromagnético é máximo. Vamos para outra figura? São os dois casos particulares. Ó, e se as linhas de campo, elas passam assim, ó, paralela à espira, ou seja, elas formam 90 graus com a reta normal, igual aí, ó, o θ é 90 graus, o cosseno de 90 é 0, aí o fluxo magnético é 0, é nulo. Então, ó, quando a espira está assim, ó, os ângulos, as linhas de campo perpendiculares, o fluxo magnético é máximo, é B vezes A. Quando estão assim, ó, que as linhas de campo não furam a espira, passam aqui, ó, ou por cima ou por baixo, o fluxo magnético é nulo, certo? Esses dois casos particulares, eles passam muito, aparecem muito. Agora a lei de Faraday, que é para a gente fechar o negócio. Faraday observou que a intensidade da força eletromotriz, eita, o que é isso? Intensidade da tensão, da voltagem, que é aquilo que tem na tomada da casa da gente, que é necessário para a gente ligar um eletrodoméstico, que aqui na nossa região é 220 volts.
Ali é o que nós chamamos, o professor já falou para vocês, de diferença de potencial. Voltagem, também chamado de força eletromotriz. Então, para aquele 220, por exemplo, aparecer, o que é necessário? Ó? Faraday observou que a intensidade da voltagem, da DDP, da tensão elétrica, é cada vez maior quanto mais rápido ocorrer a variação do fluxo magnético. Epa! A tensão elétrica, gente, para a gente usar na tomada, para ela aparecer, ela precisa de quê? Ó? Variar fluxo magnético. Bora para cá? Para variar fluxo magnético, ou varia o campo, ou varia a área, ou varia o ângulo. Então, se eu variar qualquer uma dessas grandezas, vai aparecer uma voltagem, uma tensão, uma força eletromotriz, que é sinônimo dessas outras duas palavras. De forma mais precisa, ele verificou o quê? Durante o intervalo de tempo ΔT, o fluxo magnético variava Δθ. Não, perdão, Δφ. E dessa forma, ele concluiu que essa força eletromotriz é dada por essa razão. Tá bem aqui, ó. A tensão, a voltagem, a DDP é dada variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Então, ó, tem que variar o fluxo eletromagnético. Esse menos aqui é de uma lei que não vai dar tempo da gente falar. Porque os nossos vídeos, vocês já perceberam, eles são curtos. São vídeos de, no máximo, 25 minutos. Mas é da lei de Lenz, tá? O professor pode dar uma luz para vocês por que essa lei de Lenz aí, esse sinal ali é negativo. Certo? Então, ó, de novo, para aparecer a tensão, para aparecer a voltagem, é só variar o fluxo magnético. Bora voltar rapidão. Cadê o fluxo magnético? É isso aqui, ó. Então, se eu variar o campo, se eu deixar o campo mais forte, aparece a tensão. Se eu deixar o campo mais fraco também, vai aparecer a tensão. Se eu aumentar a área e diminuir a área, vai aparecer a força eletromotriz. Se eu variar o ângulo, se eu começar a girar essa espira, também vai aparecer uma força eletromotriz. Se liguem, quando ouvirem força eletromotriz, lembrem que é a tensão na tomada, é um exemplo. Aqui é 220, mas pode ser milhares de volts, pode ser 13 kV, né, 13 kV, pode ser 200 mil volts. Tá? Aí vai depender de como essa tensão está sendo gerada, né? De como o fluxo está variando. Vamos voltar para lá. Aqui é a formulazinha. Aí eu botei os exemplos aqui, ó. Exemplo de surgimento dessa força eletromotriz induzida. Olha o nome, ela é induzida porque nós vamos induzir o aparecimento dela. Vamos induzir como? Variando fluxo magnético. Como é que varia fluxo magnético? Aí vocês já sabem. Vou até botar aqui para ficar melhor para a gente, ó. Como é que faz para variar fluxo magnético? É variar o campo, variar a área e variar o ângulo. Tá? Variar uma dessas grandezas aí. Aí eu botei dois exemplos para vocês, ó. Como é que faz para variar, para aparecer a tensão? Variando o campo magnético. Se você aproxima o ímã da espira, o campo aumenta. Aumentando o campo, varia o campo. Se variar o campo, varia o fluxo. Se varia o fluxo, ó, variação do fluxo dividido pelo tempo. Se varia o fluxo, vai aparecer uma força eletromotriz induzida. Aí, ó, se eu afastar o ímã, o campo diminui. Diminui o campo, diminui o fluxo. Se diminui o fluxo, está variando também o fluxo. Se está variando o fluxo, vai ter força eletromotriz induzida, vai ter DDP, tá? Então, ó, quando eu aproximo o ímã, vai ter DDP e se estiver ligado aqui, ó, se estiver fechado o circuito, vai ter corrente elétrica. Se eu afastar o ímã, aparece corrente elétrica também. Então, ó, aproxima o ímã, corrente elétrica para um lado, afasta o ímã, corrente elétrica para o outro. Então, se eu aproximar o ímã e afastar, aproximar e afastar, aproximar e afastar, vai aparecendo corrente elétrica, tá? Para ter corrente elétrica, o circuito tem que estar fechado aqui embaixo, tá bom? Só isso, ó, não está ligado em nada. Gente, vê se não é legal. Aqui não está ligado em nada, pô, não tem ligado uma tomada, não. Pelo contrário, a gente que vai criar nossa tomada aí, só aproximando e afastando, aproximando e afastando. Enquanto você estiver aproximando e afastando,
está variando o fluxo, está tendo tensão. E se o circuito estiver fechado, vai ter corrente elétrica. Tá? A outra situação, você deixa o ímã aqui com uma espira e gira a espira. Ó, do jeito que está a figura, a espira assim, ó, fluxo é máximo. Se você gira e deixa a espira assim, ó, o fluxo é nulo. Aí depois o fluxo vira máximo de novo. Aí depois o fluxo vira nulo. Enquanto ela vai girando, esse fluxo vai variando de máximo para nulo, de máximo para nulo, de máximo para nulo. Tá? Então, girando isso aqui, vai aparecendo força eletromotriz, a tensão, a voltagem. E se o circuito estiver fechado, vai aparecendo corrente elétrica. Meus amigos, coloca o ímã, coloca outro ímã, bota uma espira e bota essa espira para girar, só isso aparece corrente elétrica. Tá? Por isso que às vezes eles fazem um sistema desse parecido para a gente usar na bicicleta. Que você faz com o movimento dos pneus, faz isso aqui girar e acende, por exemplo, o farol da bike. Enquanto você tá pedalando, o farol da bicicleta tá aceso, entendeu? É assim, através de força eletromotriz induzida, de indução eletromagnética. Não é legal? Beleza, aí tem os geradores, ó. Quando o fluxo aumenta, a corrente é para um lado. Quando o fluxo diminui, a corrente é para o outro. Essa corrente que fica mudando de sentido, a gente chama de corrente alternada, que é a corrente da casa da gente. Tá? Então, a casa da gente, nessas tomadas, a corrente é alternada. Por quê? Porque o modo de geração é através de força eletromotriz induzida. Quando o fluxo estiver aumentando, a corrente vai para um lado. Quando o fluxo estiver diminuindo, a corrente vai para o outro. Então, essa maneira de geração faz a corrente ficar para um lado e para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É a corrente alternada, que a gente chama. Então, ó, geradores de corrente alternada. Uma das mais importantes aplicações da indução eletromagnética é a geração de energia elétrica. Veja que, perceba, ó, aproximando, afastando o ímã, gera corrente elétrica. Deixa o ímã aqui, ó, e gira só a espira, gera corrente elétrica. Para gerar corrente elétrica, basta movimentar, basta ter movimento. Movimentar o ímã ou movimentar a espira. Quem sabe até os dois. Então, ó, com essa descoberta, passou a ser possível gerar esse tipo de energia, que é a energia elétrica, em larga escala, transformando movimento em energia elétrica, transformando energia cinética em energia elétrica. Então, você pode pedalar e essas pedaladas gerar energia elétrica para sua casa, tá? Os geradores a diesel funcionam desse jeito. Você liga lá, aí um motor de carro, um motor a combustão, vai girando ímãs gigantescos com espiras, e essas espiras juntas, as espiras que se coloca, gente, várias espiras para dar intensidade nisso. Então essas várias espiras, quando são colocadas, elas têm um nomezinho, que é uma bobina. Uma bobina são várias espiras juntas. E aí, quando você tem várias espiras juntas, ou seja, uma bobina, isso é multiplicado, essa intensidade é multiplicado pelo número de espiras. Certo? Então, não se coloca uma espira, se coloca dezenas, centenas, às vezes milhares de espiras. E esse efeito é multiplicado pelo número de espiras, dezenas, centenas ou milhares de vezes. Tá? Existem diversos tipos de usina elétrica, mas basicamente o funcionamento de todas utiliza o mesmo princípio, que é a variação do fluxo magnético. Nessas usinas, a produção de energia elétrica ocorre através de energia mecânica, de rotação, de um eixo. Aí vamos para as hidroelétricas. Nas hidroelétricas, por exemplo, a água é represada em grandes barragens. E aí o desnível provocado por esse represamento faz com que a água se movimente. Então você represa a água vai represando, depois você abre aqui a comporta, essa água vai se movimentar. Esse movimento é necessário para girar a parte da turbina, que é ligada ao eixo do gerador de eletricidade. A corrente produzida é alternada, ou seja, seu sentido é variável. Bora para cá para a figura. Olha aqui, ó, represa a água. Constrói essa estrutura de concreto armado para represar a água. Aí você abre aqui o canal para passar o duto. Aí o que nós temos aqui? Uma turbina, um gerador de energia, que está bem aqui, ó. Quando a água entrar, ela vai girar essas pás.
Essas pás estão ligadas nesse eixo que vai girar esse conjunto aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte, estator-rotator, que o nome está aqui, eu tenho ímãs e bobinas. Tá? Então, o eixo vai fazer com que os ímãs e as bobinas fiquem em movimento um em relação ao outro, gerando corrente elétrica alternada. Enquanto a água estiver passando aqui, ó, esse gerador está girando, está variando o fluxo magnético, vai ter força eletromotriz, tensão, DDP, e essa aqui, ó, segue através das linhas de distribuição de energia elétrica. Certo? Esse era o principal objetivo aqui da aula de hoje. É mostrar para vocês como é que essa energia ela é gerada. É pela lei de Faraday, variação de fluxo magnético. Tá? Beleza. Então, para fixar, nós temos aí os exercícios. Um campo magnético constante de módulo igual a 10 elevado a menos 4 Tesla. Então, ó, o campo magnético é B. 10 elevado a menos 4 teslas, atravessa uma espira de área, a área da espira, 10 elevado a menos 5 metro quadrado. Tudo no sistema internacional, formando um ângulo de 45 graus com a reta normal, é o nosso θ, 45 graus. Calcule a intensidade do fluxo magnético, quer saber o fluxo magnético só. Tá? Então vamos lá, ó. Formulazinha de fluxo magnético. Fluxo magnético são aquelas grandezas, ó. Campo, área e o cosseno do ângulo. Então, ó, só substituir os valores. Campo, 10 elevado a menos 4. Área, 10 elevado a menos 5. E o cosseno de 45 graus. Aqui, meus amigos, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, 10. E somos expoentes, ó, menos 4 mais menos 5. Fica menos 4 menos 5, dá menos 9. Cosseno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Então, ó, só para ficar bonitinho, igual ali, o nosso fluxo magnético vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 9. Qual é a unidade de medida? Wzão Bzinho, que é o Weber. Eu acho que tem uma resposta. Aqui. Resposta certa, letra B. Beleza? Só mais uma aí, ó. A Costa Rica, em 2015, chegou muito próximo de gerar 100% de sua energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a hídrica. Naquele slide que eu mostrei para vocês, uma hidroelétrica. A eólica e a geotérmica. Gente, a hídrica, a geotérmica, a maré motriz do movimento das marés, a termoelétrica. Uma termoelétrica, ela bota alguma coisa para queimar e aquela queima gera calor, o calor vai fazer a água ferver, virar vapor e o vapor d'água move as turbinas. Na hidroelétrica, a passagem da água move as turbinas, tem que represar a água. Nas termoelétricas, o vapor d'água move as turbinas. Tá? Nas geotérmicas, o movimento da água quente que sai da terra movimenta as turbinas. Na eólica, o movimento das pás hoje está em grande atividade, grande desenvolvimento, a energia eólica. Aquelas hélices gigantescas, para que serve? Quando o vento vem, move aquelas hélices giram lá a turbina, variando o fluxo magnético, gerando corrente elétrica, tá? Gerando força eletromotriz. A lei da física que permite a construção de geradores que transformam outras formas de energia em energia elétrica é a lei de Faraday, que pode ser bem definida pela seguinte declaração. Toda carga elétrica produz um campo elétrico em direção radial? Não. Toda corrente elétrica em um fio condutor produz um campo magnético? Lei de Ampère. Uma carga elétrica em repouso imersa em um campo magnético sofre força centrípeta? Não sei nem que lei é essa. Uma carga elétrica em repouso imersa no campo magnético não sofre ação de força centrípeta? Isso que está errado até. Não é nenhuma lei. A força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético
em relação ao tempo gasto para realizar essa variação do fluxo magnético em função do tempo, resposta certa, letra D. Beleza? Galera, valeu, extrapolei um pouquinho o horário agora, espero que vocês tenham gostado. Só 2 dicas para vocês, acesse o material complementar que vocês têm, lá vocês vão ter mais teoria e vocês vão ter exercícios com gabaritos. E nos segue nas redes sociais, tá? Na plataforma de vídeos, que é o YouTube, acesse lá, plataforma Gonçalves Dias, se inscreva, clique no sininho para quando tiver um vídeo novo você vai receber o aviso. E também no Instagram, que aí você vai ter as novidades, todas as atividades que estão fazendo, aulas novas, tudo vai estar no Instagram. Segue a gente nas redes sociais, beleza? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.